A partir de agora, ouviremos a mensagem da palavra de Deus. Deus vai falar com você e toda a sua família. Ouça agora a voz do Altíssimo através das Escrituras. Livro de João, capítulo 16, do versículo 7 a o 13, que diz assim: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me verei mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, e não, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e vou-lo-á de anunciar tudo quanto meu Pai, e por isso disse que há de receber do que é meu e vou anunciar. Glórias a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, e todos os telespectadores estão me vendo e me ouvindo. Glórias a Deus. Tendo uma coisa, a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Por que eu digo que a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira? Quando Jesus disse que ia para o Pai e enviaria o Consolador, e se ele não fosse, o Consolador não ia vir, cada etapa foi feita tudo de acordo conforme estava na Bíblia. João Batista preparou o caminho para Jesus. Jesus, depois de João Batista, continuou fazendo a obra de Deus. Entendeu? E agora chegou o momento em que Jesus ia morrer, ressuscitar e voltar para o céu. Para ele ir para o céu e descer o Espírito Santo sobre nós. Aí ele diz: todavia digo que a verdade que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. E esse Consolador, que é o Espírito Santo, já está entre nós. Você ainda não sente ele ainda, porque você deve ter ainda algum pecado que você não abandonou. Você precisa abandonar esses pecados. Pode ser um sentimento diabólico, pode ser o vício da bebedeira, pode ser a prostituição, pode ser a mentira, pode ser a feitiçaria. Ó, já vou começar por aqui, irmão. A tampa da chaleira já vai começar a voar, a giripoca vai piar. Deus vai falar aqui, irmão. Vou entregar tudinho aqui hoje, hein? O Espírito Santo veio. Está entre nós. Mas para você receber o Espírito Santo, você tem que abandonar tudo quanto é tipo de pecado que o mundo oferece, ou te ofereceram, ou você está praticando esses tipos de pecado sem saber que é pecado. Mas para você saber se o que você pratica é pecado ou não, você tem que ler a Bíblia, tem que perguntar ao pastor verdadeiro. E aí o pastor verdadeiro vai te orientar, à luz das Escrituras, da Bíblia, aquilo que você precisa saber. Irmãos, irmãs, eu vou falar tudo aqui. Pode ter certeza. Tudo que Deus colocar no meu coração eu vou falar. Agora tem um porém. Não gosta da verdade? Sai da live, hein? Não gosta da verdade? Você não é obrigado a me ouvir. Não é obrigado a me ouvir. Eu estou deixando meu parecer aqui. É melhor você procurar outro endereço, hein?
que eu vou falar coisa que agora que eu acredito que você não vai gostar. Mas vamos lá. Versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ai, meu Deus. Quando ele vier, ele já está no nosso meio. Ele já está aí. Só que ele está tentando, já tem anos tentando te convencer a você abandonar o vício do futebol, o vício das novelas, o vício das bebedeiras, o vício das drogas, o vício da feitiçaria, o vício da idolatria, o vício da prostituição, o vício do adultério, o vício da fornicação. Você precisa abandonar todos esses tipos de pecado, porque senão você nunca vai ter o Espírito Santo. É isso que está faltando. Para que você venha sentir o que nós sentimos, ter o que nós temos e ser guiado pelo Espírito Santo em toda a verdade. Quando ele vier, versículo 8, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E o que é isso que ele tem que convencer, irmão, para me abandonar? É a abominação, a imoralidade, o incesto e a zoofilia. Todos esses pecados vai te condenar ao inferno. Entenda uma coisa, irmão. O inferno não deixou de existir, não. Ainda está a todo vapor. Se você morrer em pecado, você vai descer direto. A abominação, a imoralidade, o incesto e a zoofilia, você precisa abandonar. No Salmo 109, versículo 18, diz assim: muitos estão se vestindo de maldição. Por que estão se vestindo de maldição? Porque tudo quanto é tipo de coisa que a palavra de Deus condena, eles estão praticando. Já reparou isso? E até em muitas igrejas está acontecendo isso também. Ou não tem nada a ver, o Deus quer o coração, só o coração, agora virou moda. Virou moda. Mas se eles não tiverem segundo essa palavra, nunca herdarão o reino dos céus. Nunca. Irmãos, dando uma coisa. Em 1 Reis, capítulo 22, versículo 47, os homens estavam tão escandalosos, que Deus falou que era para enterrar todos eles, tirar eles da terra, que estavam contaminando a terra. Tem coisas que Deus vai dando corda, quando ele puxa, meu amigo, sai da frente. É a mesma coisa, Deus fez macho e fêmea. O que passa disso é procedência maligna, isso é bíblico. Fez diferente, vai queimar no fogo do inferno, é a Bíblia que diz. Aí vamos lá. Ele veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em Jesus. Existe muita gente que não crê mais em Jesus. Porque se cresce, obedecia tudo que estava escrito. Entendeu, meu amigo? Entendeu, minha amiga? Que tipo de pecado é esse que vai te afastar de Deus? É só você ler lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 18 e 19. O que está lá em Gálatas, irmão? Quer ver? Ou quer dizer, quer ouvir? Eu vou ler para você. De repente você deve estar esbarrado em algum desses pecados. Tem um tempo que tu não ouve isso, né? Pecado, né? Tem não, né? Aqui, ó. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedeiras, glutonaria e coisas semelhantes a essas, acerca dos quais vos declaro, como que já antes vos disse,
E os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o inferno tem sempre vaga para mais um. Se você não abandonar esse tipo de pecado que eu acabei de falar, você vai queimar no fogo do inferno. Você vai queimar no fogo do inferno. Não é eu que estou te julgando para te mandar para lá, não. É a Bíblia que diz. Se você não tiver em conformidade com as Escrituras, você vai queimar no fogo do inferno. Glórias a Deus. Por isso, meu amigo e minha amiga, vocês precisam observar o que está escrito. Vamos lá. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me verei mais. Quer dizer, Jesus foi e não voltou mais. E o que eu tenho que fazer? Para cumprir a justiça de Deus, é crer pela fé que Jesus é o Filho de Deus. E aí eu vou estar cumprindo a justiça. Agora, quando eu não creio, eu não estou cumprindo a justiça. Estou em pecado e não vou me salvar. Agora, esse é o ponto principal do juízo. Porque já o príncipe desse mundo está julgado. Quem é o príncipe desse mundo? Satanás. Satanás já está julgado, meu amigo. Ele já sabe qual é a sentença dele, lago de fogo e enxofre. Então o próprio Satanás e os demônios estão correndo contra o tempo, iludindo, enganando, persuadindo e fazendo as pessoas se afastar de Deus para ir para o mesmo lugar para onde ele vai, lago de fogo e enxofre. Saia disso, meu amigo. Aceite a Jesus como o único suficiente Salvador e persevere até o fim na sã doutrina da palavra de Deus. Entendeu? Aí tem mais, ó. E ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. E tinha muita coisa, irmão, que Jesus queria falar abertamente, mas se ele falasse, os discípulos iam se escandalizar. Jesus não era dessa vida. Jesus veio do céu para cá. Foi introduzido dentro do ventre de Maria. Nasceu nesse mundo para cumprir a palavra de Deus, depois foi embora para o céu, irmão. Existe muita gente enganada e pensando assim, morreu, acabou. Morreu, acabou? Morre sem salvação para você ver para onde você vai? Você vai queimar no fogo do inferno. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, a salvação de uma alma é uma coisa mais importante que tem sobre a face da terra. Escapa-te pela tua vida enquanto é tempo. Sai fora dessas pessoas que não estão indo para o céu, só pensam nas coisas dessa vida. A Bíblia fala assim, não trouxemos nada para essa vida. E desta vida para outra não levaremos nada. É você quem vai escolher qual é o teu final. É você quem vai escolher. Entendeu, meus irmãos? É você que vai escolher. Você tem 24 horas por dia para se decidir. Entendeu? Se você vai querer ir para o inferno, se você vai querer ir para o paraíso, se você vai querer ir para o lago de fogo, se você vai querer morar no reino dos céus, se você vai para a perdição, se você vai para a salvação, se você vai estar na mão de Satanás, se você vai estar na mão de Jesus, se você vai ser atormentado por demônio ou vai ser guardado por anjos, se você vai ter o castigo eterno ou a vida eterna, se você vai ter tormento, se você vai ter consolação, se você vai andar por ruas de esgoto, ou se você vai andar por ruas de ouro, se você vai ter vergonha eterna, ou se você vai ter a vida eterna, se você vai ter tristeza eterna ou alegria eterna, ou se você vai ser cavalo de Satanás, ou ovelha, ou filho de Deus. É você quem vai decidir. Eu não decido por você. Salvação é individual. Cada um vai dar conta de si a Deus. Por isso que aqui Jesus começa a falar que quando o Espírito Santo vem, ele vem já quer para convencer. Abandone o pecado. Aceite a justiça de Deus crendo em Jesus. Sai fora do Satanás porque já está julgado. Entendeu? E logo, logo em breve vai ser condenado ao lago de fogo. Entendeu, meu irmão? Aí o versículo 13 diz assim, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade.
porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver de ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo, glórias a Deus, o Espírito Santo, é Ele que nos orienta a tudo, irmão. É Ele. Sem o Espírito Santo nós não somos nada. O Espírito Santo quer fazer a obra na sua vida. O Espírito Santo quer salvar toda a sua família. Porque o que diz a Bíblia? Já estou terminando. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Para isso você precisa ler a Bíblia, para saber se você está indo para o céu ou se você está indo para o inferno. Pare de ficar acreditando em homens que já perderam a visão dos céus. Eles são distorcedores das Escrituras. Eles não querem mais compromisso com nada, nem com ninguém. Só querem compromisso com dinheiro, dinheiro. Só falam em dinheiro, dinheiro, dinheiro. E a salvação da alma, eles não estão nem mais aí. Meus irmãos, entenda uma coisa. Estamos vivendo nossos últimos dias sobre a face da terra. E nesses últimos dias, aproveite o máximo pouco tempo que você ainda tem aqui embaixo. Eu estou aproveitando o máximo, irmão, pouco tempo que eu tenho aqui. Estou lendo a Bíblia, estou orando, estou buscando a Deus, estou cantando louvor, estou perseverando até o fim, estou evangelizando na rua, estou evangelizando no trem. Esses dias aí, eu fiz um evangelismo completo dentro do trem. Em todos os vagões, comecei a entregar folheto. Todos os vagões. E eu vou começar a fazer isso direto agora. Irmão, o que é a nossa vida? A Bíblia diz que a nossa vida é como um vapor. Hoje estamos aqui e amanhã ou daqui a pouco podemos estar do outro lado da vida. E nós vamos prestar conta a Deus de todos os nossos atos, pensamentos e palavras. Tudo quanto vier a tua mão para fazer, faça conforme a tua força. Porque para a sepultura, para onde nós iremos, não há obra, não há indústria e não há mais nada para se fazer. Por isso, meu amigo, tome muito cuidado com a sua vida. Porque você pode estar pensando que está indo para o céu e está indo para o inferno. Congregue numa igreja bíblica, que Deus conhece todo mundo. No livro de Salmos 101, versículo 7, diz assim: de engano na minha casa não permanecerá. E no Apocalipse, capítulo 3, versículo 16, diz assim, ó: vomitar-me-eis da minha boca. Porque você não é quente, você não é frio, você não se decide. Você tem que se decidir. O que é decisão, irmão? Servir a Jesus, ter Jesus em sua vida de toda a tua alma, de todo o teu coração, obedecer o que está na Bíblia Sagrada e perseverar até o fim, irmão. E aí sim, você vai garantir a salvação da tua alma. Eu não me canso de pregar o Evangelho, sabe por causa de quê, irmão? E não enjoo, porque eu tenho o Espírito Santo. Se eu não tivesse o Espírito Santo, eu ia achar chato isso aqui que eu estou fazendo. Quer ver? Eu vou deixar mais uma palavra para você para poder orar para o final. Que fala do tempo de vida nosso. Preste atenção nisso aqui que eu vou falar agora, irmão. Preste atenção aí, irmão. Ó. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 15. O que há de ser já foi. O que há de ser também já foi. E Deus pede conta do tempo que passou. Isaías, capítulo 57, versículo 4. De que fazia o vosso passatempo? E contra quem escancarei as vossas línguas? Entendeu? Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 a 15. E cada um foi julgado segundo as suas obras. Muitos não conseguem compreender a palavra de Deus porque tem comichão nos ouvidos. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. E muitos têm comichões nos ouvidos. Não conseguem compreender a palavra de Deus. Mas, um dia, eu e você estaremos na eternidade para prestar conta a Deus de todos os nossos atos, pensamentos e palavras. E que o Senhor Jesus possa falar mais forte ao teu, ao meu e aos nossos corações. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção até agora. Glórias a Deus. E vamos orar para o final, conforme prometido. Glórias a Deus. Vamos orar para o final, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai,
Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado mais uma vez, Senhor. Eu sei que está tarde, mas o Senhor falou até aqui. Até aqui o Senhor nos ajudou e por isso estamos alegres. Eu entrego agora este homem e esta mulher nas tuas mãos. Abençoa cada dia com as ricas bênçãos dos céus. Entra com providência, meu Deus. Cura, restaura, renova, batiza com o Espírito Santo, para que eles possam compreender as profundezas do teu reino, Senhor. Toma esse lar na tua mão, essa casa, esse ambiente de trabalho que nesse momento agora está sintonizado conosco. Eu entrego cada um nas tuas mãos. Toma cada vida, Pai. Emprego que está desempregado. E mantém no emprego aquele que já está empregado, meu Pai. Toma cada vida, cada família nas tuas mãos. Que teu Espírito venha trazer paz para cada um. Isso é que eu já te peço e já te agradeço. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, possa abençoar mais e mais todos os dias e várias vezes por dia. Fique na paz de Jesus e até uma próxima, se Deus quiser.